Pessoal, então hoje nós vamos estudar o que se chama semelhança de triângulos. Mas antes disso, vamos ter uma ideia do que vai ser semelhança pra gente. Olhem para esses dois bonequinhos aqui. Eu posso dizer que esses bonequinhos são iguais? Iguais eles não são, né? Porque esse é muito maior que esse. Então, eles não são iguais. Mas acontece é que se a gente for olhar para eles dois, esse aqui é a ampliação desse outro aqui. Se eles tivessem o mesmo tamanho, eles seriam iguaizinhos. A gente vai dizer que duas figuras são semelhantes quando uma for uma ampliação da outra. Então, esses dois aqui, eles são semelhantes, por quê? Esse bonequinho aqui é a ampliação desse bonequinho aqui. No caso, se a gente for ver, o tamanho da perna desse aqui é 5 e o tamanho da perna desse aqui é 10. Ou seja, daqui para cá eu estou multiplicando por 2, todo o tamanho. Assim, se eu disser que esse braço dele mede 2, o braço desse aqui só tem que valer 4. Se eu pegar e disser que a cabeça desse aqui mede 3, a cabeça desse aqui só pode medir 6. Ou seja, todos os tamanhos nesse boneco aqui são os desse aqui multiplicado por 2. Outra maneira de pensar é pensar que se eu pegar um tamanho de alguma coisa desse boneco e dividir pelo tamanho da coisa desse boneco aqui, sempre vai dar 2. Ou seja, essas duas figuras elas estão na mesma proporção. Se eu pegar e chamar esse aqui de 1 e esse aqui de 2, eu sei que o tamanho da perna do primeiro dividido pelo tamanho da perna do segundo é igual ao tamanho do braço do primeiro dividido pelo braço do segundo, que é igual ao tamanho da cabeça do primeiro dividido pela cabeça do segundo. Então é isso. Figuras semelhantes são aquelas figuras onde uma é ampliação do outro. Então é isso. Figuras semelhantes são aquelas que uma é ampliação da outra, ou seja, estão na mesma proporção. Mas é claro que hoje a gente não vai ver semelhança entre pessoas, a gente vai ver semelhança de triângulos. E dois triângulos semelhantes vão ser a mesma coisa que a gente viu agora, só que com triângulos. É um triângulo que é a ampliação do outro, ou seja, mais ou menos uma coisa do jeito que apareceu aqui. Esse triângulo aqui é uma ampliação desse, por isso a gente diz que eles são semelhantes. Vamos dar nome aqui aos pontos, chamar aqui de A, B e C, aqui D, E e F. Esse lado vai ser o A, esse o B, esse o C, esse aqui vai ser o D, esse o E e esse aqui o lado F. Da mesma maneira que a gente viu que os tamanhos nas pessoas estavam proporcionais, aqui nesses dois triângulos semelhantes, eles também vão ter tamanhos proporcionais. Ou seja, se eu pegar o A e dividir pelo D, que é o análogo, né? Pegar esse com esse, é igual pegar o B dividir pelo E, que é a mesma coisa que eu pegar o C e dividir pelo F. Ou seja, os lados de dois triângulos semelhantes, eles são proporcionais. E você não precisa usar só que os lados são proporcionais. Você pode usar qualquer tipo de segmento. Por exemplo, se eu traçar a altura aqui, ela vai ser proporcional à altura desse outro triângulo. Então, se eu chamar essa altura do primeiro triângulo de H1 e essa segunda altura de H2, a gente vai ter que H1 dividido por H2 também está na mesma proporção. E aí, qualquer segmento desse triângulo vai estar proporcional a qualquer segmento do outro, desde que você pegue os segmentos correspondentes. Ou seja, você pegue braço com braço, perna com perna. Você não poderia pegar, por exemplo, o A
e dizer que ele é proporcional ao E, né? Você tem que pegar o correspondente dele, que é o D. E para dizer que esses dois triângulos são semelhantes, a gente diz que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEF. Esse símbolo aqui é o símbolo de semelhança. Então vamos ver aqui um exemplo, que é o nosso exemplo 1. Então eu vou dar para vocês esses dois triângulos e eu estou dizendo para vocês, afirmando que eles são semelhantes, e eu quero que a gente calcule o x e o y. Então, se eles são triângulos semelhantes, é porque eles têm os lados proporcionais. Ou seja, o x está para o 6, assim como o 6 está para o 9, assim como o 8 está para o y. Notem que aqui em cima só aparecem os lados desse triângulo aqui de cima. E aqui no denominador só aparecem os lados desse triângulo aqui embaixo. Para que a proporção fique certa, você tem que sempre fazer desse jeito. Então pronto. Então aqui eu vou pegar primeiro essa parte da igualdade para calcular o nosso x. Ou seja, x sobre 6 é igual a 6 sobre 9. Passando 6 multiplicando, eu tenho que o x ele é igual a 6 vezes 6 dividido por 9. Ou seja, o nosso x ele vale 36 dividido por 9, que dá 4. Encontramos já o valor de x. Para encontrar o valor de y, a gente usa esse outro pedaço aqui. E aí o que a gente vai ter? Que 6 sobre 9 é igual a 8 dividido por y. Multiplicando em cruz, eu tenho que 6 vezes y é igual a 9 vezes 8, que dá 72. Ou seja, o nosso y ele vale 72 dividido por 6, que é 12. E a gente também encontrou o valor de y. Notem que nessa questão eu falei para vocês que esses dois triângulos eles eram semelhantes. Mas como a gente vai descobrir que eles são semelhantes? Aí vão ter os critérios de semelhança, que vão ser 3. O primeiro, o segundo e o terceiro. O primeiro deles é o mais importante, que é o seguinte: se você olhar para dois triângulos e eles tiverem dois ângulos iguais, então você pode dizer que eles são semelhantes. Os outros dois são o seguinte: tem que ter dois lados proporcionais e um ângulo entre esses lados iguais. E o terceiro é ter os três lados proporcionais. O mais comum de você usar é esse primeiro aqui, de ter dois ângulos. Então vamos aqui para o nosso exemplo 2. O que ele tem? Ele deu esse triângulo, deu que esse pedaço mede x, esse 4, esse 10, esse vale alfa, e o que a gente está é atrás do valor desse x aqui. Então o que acontece? Se a gente for olhar, vou marcar esse ângulo aqui de amarelo. O triângulo ABD, ele tem um ângulo amarelo e um ângulo alfa. Se a gente for olhar para o triângulo grande agora, ABC, ele tem um ângulo amarelo e também tem um ângulo alfa. Ou seja, esses dois triângulos eles têm ângulos iguais. Ou seja, eles são semelhantes pelo primeiro caso que a gente viu. ABD, ele é semelhante ao triângulo grande, que é o ABC. Se eles são semelhantes, é porque os lados deles são proporcionais.
Mas notem que agora esses triângulos não estão bonitinhos, eles estão girados, né? Esse aqui está numa posição e o grandão está em outra posição. Então como é que a gente faz para pegar os lados proporcionais? Eu pego um triângulo pequeno. Quem é que está oposto a alfa? É o 4. No triângulo grande, quem é que está oposto a alfa? É o 10. E aí agora eu volto para o triângulo pequeno. No triângulo pequeno, eu vou pegar o oposto do ângulo que não está marcado, que eu vou marcar de verde agora. Oposto a esse verde, eu tenho o 10. E oposto ao ângulo que não está marcado no triângulo grande, né, que é o ABC. No ABC está marcado esse, então o ângulo verde é esse outro aqui. Oposto a esse ângulo verde, eu tenho esse lado aqui inteiro, que ele mede x mais 4. Então, venho aqui, 10 está para x mais 4. Então, quando os triângulos não estiverem em posições certinhas, a gente olha para o oposto dos ângulos. Agora, a gente tem uma equação, se a gente quer o valor de x, basta a gente resolver ela. Então, multiplicando em cruz, eu tenho 4 vezes x mais 4 é igual a 10 vezes 10, que dá 100. Se eu cancelar esse 4 com esse 100, sobra 25. Aqui sobra 1. Então, eu tenho que x mais 4 é igual a 25. Ou seja, o nosso x ele vale 21. Então, lembrem-se desse critério que ele é muito importante. Dois triângulos que têm dois ângulos iguais, eles são semelhantes. E os triângulos semelhantes têm os lados proporcionais. Então é isso aí, pessoal. Valeu. Até a próxima. Eu sou o Matheus Oliveira.